A seguir vou apresentar o que veio a ser conhecido como preditor de Smith. Foi publicado neste artigo do Otto Smith, de 1957, no contexto de controle de processos químicos, e isso ganhou muita repercussão, e hoje é conhecido, é um assunto, não chega a ser clássico, mas chega perto. É bastante interessante, eu quero apresentar isso para vocês. Então vamos começar considerando a malha de controle aqui de cima, em que há um controlador, uma planta GDS sem atraso. Nesse caso, sabemos que a função de transferência de malha fechada tem essa aparência. Suponhamos que o controlador tenha sido projetado para que essa resposta em malha fechada atenda os requisitos necessários. Então, nos atende. O TDS é uma boa resposta de malha fechada. Então, vamos passar para o segundo problema. O que ocorre se agora aparece um atraso puro de tempo na planta? Observe que estou chamando agora esse bloco todo de planta. Eu deixei o GDS explícito para sempre poder comparar com o caso de cima. Então, a planta agora eu poderia chamar, por exemplo, de G barra de S, em que a barra indica que temos um atraso puro de tempo. Nesse caso, claro, a saída será diferente, estou indicando isso por uma barra, e o objetivo é projetar um novo controlador que leve em conta o atraso puro de tempo. Bom, mas veremos isso em breve. Agora, para essa nova malha que está aqui embaixo, em vermelho, então a saída sobre a entrada, vamos chamar a malha fechada de T barra, dada por essa expressão, seguindo a mesma regra que utilizamos na malha de cima. Observe que aqui aparece o G barra aqui e o G barra aqui, ou seja, o GTS com atraso puro de tempo. O projeto segue pensando da seguinte maneira: bem, se essa malha fechada me atende, então é claro que com atraso puro de tempo já tudo muda, mas por que não imaginar que esta malha fechada, TDS, seja a malha fechada anterior com mais um atraso puro de tempo, né? Uma vez que a gente não consegue desaparecer com atraso puro de tempo. Então, esse aqui será utilizado como critério para encontrarmos esse controlador. Então, na próxima imagem, compararemos esse com esse, ou seja, vamos igualar essas duas expressões, tendo por base isso daqui. Então, aqui temos o TDS, essa parte em vermelho, e isso, o TDS barra, né? Esse é o TS, e aqui acrescentamos o atraso puro de tempo. E a ideia, então, é explicitarmos o C barra, que é o controlador supostamente responsável por lidar com a malha que tem o atraso puro de tempo. Eu não vou passar os detalhes dessa conta, mas ela é extremamente simples, é simplesmente manipular termos. Então, por exemplo, GDS com atraso aqui e aqui podem ser cancelados. Okay? E agora, multiplique cruzado esse denominador com C barra, a gente tem essa expressão. Esse denominador com CDS, a gente tem essa expressão. Observe que a partir daqui eu eliminei a indicação de S, simplesmente para não carregar a nomenclatura. E agora, pronto, vamos simplesmente explicitar o C barra, né, e ver o que ficou do lado direito. Então, esta é a expressão para o controlador chamado preditor de Smith. Okay? Por que preditor? Porque se ele lida com atraso, é como se ele estivesse prevendo o atraso para melhorar o desempenho da malha, mas isso é um detalhe. O interessante desse projeto, observem bem o que temos aqui, é que o controlador de Smith, o C barra, pode ser obtido pelo conhecimento de um controlador projetado por qualquer método que não leva em conta o atraso puro de tempo, ou seja, tudo que a gente já viu ao longo do curso de controle clássico está valendo. Pode ser lugar às raízes, pode ser diagrama de Bode, pode ser o que for, pode ser um PID, enfim, né?
a planta sem o atraso e o conhecimento do atraso, que não necessariamente é uma questão simples de resolver, principalmente nos casos em que o atraso é variante, mas aqui nós estamos imaginando que o atraso é constante ao longo do tempo. Uma representação em blocos, isso aqui é apenas uma curiosidade, o diagrama está aqui, se vocês conhecem, acabamos de obter essa expressão. Essa expressão pode ser representada na forma de uma malha, que está aqui em preto. Essa malha corresponde ao bloco C de S, ok? C barra de S, perdão. E o que encontramos aqui embaixo é essa malha, só que escrita de uma maneira que normalmente é utilizada para representar o preditor de Smith. Então, observe, nesse bloco aqui temos a planta com atraso puro de tempo, e de verde está o preditor de Smith, que é isso daqui representado na forma de diagrama de blocos. Tá? Então, apenas uma curiosidade, mas o que nós vamos fazer agora mesmo é trabalhar com essa expressão que ficou aqui nesse canto. O exemplo considera esta planta uma sequência de requisitos de controle que estão discutidos aqui nesse vídeo, e nesse vídeo foi obtido este compensador de avanço de fase, por exemplo, mas poderia ser qualquer outro compensador que atendesse os requisitos desejados. E os detalhes vocês podem ver nesse vídeo. Eu vou deixar a indicação dele na descrição desse novo vídeo. Bem, e se a planta, ao invés de ser isto, fosse isso mais um atraso puro de tempo? Então, como veremos na próxima imagem, que aliás é a última, o desempenho deteriora muito. E, claro, à medida que esse atraso puro de tempo aumentar, deteriora mais, e pode, inclusive, a malha ficar instável. Tá? Bom, então, como é que nós vamos proceder? Ora, temos tudo o que a gente precisa para lançar a mão dessa expressão. Eu tenho um C, um compensador projetado, ignorando o atraso puro de tempo. Tenho o modelo da planta e conheço o atraso puro de tempo, o que nem sempre é verdade. Tá? Mas, por enquanto, nós vamos imaginar que conhecemos. O grande problema de utilizar esses elementos aqui aliás, isso aqui não tem problema, a gente só substitui. Mas para simular, essa expressão é muito chata de fazer em tempo contínuo. Então, se a gente resolver isso aqui em tempo discreto, esse problema desaparece. Essa parcela que é o atraso puro de tempo simplesmente aparece na forma de um z elevado a menos n, n um inteiro, correspondente ao atraso puro de tempo dado em números de intervalos de amostragem. Mas nesse caso que estamos em tempo contínuo, então nós vamos fazer o seguinte, que aliás não é novidade, procurarmos a aproximação de Padé. Eu vou utilizar uma aproximação de Padé de segunda ordem para o atraso puro de tempo, e é essa expressão aqui. E agora eu passo a ter a divisão de dois polinômios em S, o que facilita demais a vida do ponto de vista de simulação. Vou chamar essa parcela de AP, ou seja, aproximação de Padé, que é um termo em S, e é uma aproximação para o atraso puro de tempo. Ok? Então vamos aos resultados. A planta G de S, simplesmente fechando a malha, sem controlador nenhum, e dando um degrau na entrada, responde da maneira que vocês estão vendo aqui em laranja. Então, ruim, enfim, isso aqui não atende às especificações de controle. Naquele vídeo, indicado um projeto do compensador em avanço, resulta num C de S, okay? Que se agora a malha fechada com esse compensador controlado, ao degrau responde conforme a curva vermelha, e é uma curva muito mais adequada. O erro em estado estacionário é muito menor
do que esse, né? O sobressinal no sobressinal pequeno, etc. Okay? Agora, imagine vocês que a planta tivesse um atraso que a gente não conhece e que foi ignorado durante o projeto. Na hora de aplicar esse controlador na malha com o atraso que ele existe, olha o que acontece com o desempenho. O desempenho passa do vermelho, passa para esse marrom. Sobre o sinal, cresceu muito, né? E o atraso, vocês estão vendo ele aparecer aqui embaixo. Okay? Então, essa degradação é uma consequência de ignorarmos o atraso puro de tempo durante o projeto. Agora, lançando mão do compensador de Smith, ou perdão, do preditor de Smith, então podemos fechar a malha utilizando o C barra. Observe que essa parte é idêntica a essa parte daqui. Então, a única coisa é que eu troco o avanço de fase pelo compensador de Smith e a resposta ao degrau passa a ser essa aqui, cor-de-rosa. Detalhe, em que o preditor de Smith, estou falando compensador de Smith, mas vocês traduzem para preditor de Smith, é dado por essa expressão, que é aquela que apareceu na transparência anterior, com esta substituição. Aqui está uma aproximação importante. Okay? Ela viabiliza essa simulação que estou mostrando para vocês, porém, vocês logo percebem que não é exatamente o preditor de Smith, digamos, teórico. Tá? E talvez isso explique a seguinte diferença. Observe que essa curva em rosa não é a curva em vermelho simplesmente com atraso puro de tempo. Tudo bem que a curva rosa, se der um zoom aqui, vocês vão ver o seguinte, que a resposta rosa tem um atraso puro de tempo que a vermelha não tem. Tá? Mas ela não é exatamente essa curva vermelha deslocada para a direita de 0,2 segundos. Tá? Então essa diferença, que nesse caso em particular é uma diferença a nosso favor, porque a resposta cor-de-rosa ficou inclusive melhor do que seria a vermelha deslocada para a direita, me parece que é uma consequência desta aproximação aqui. Né? Enfim, está apresentado o preditor de Smith. Ele começa com um projeto anterior em que se ignora o atraso puro de tempo e depois o uso dessa expressão e do conhecimento do atraso puro de tempo para fins de obter o compensador, o preditor de Smith oficial.